Módulo 9. Falhas em componentes rotativos e efeito dos concentradores de tensão. 1. Introdução às falhas em componentes rotativos. Os componentes rotativos, como eixos, rolamentos e engrenagens, são fundamentais para o funcionamento de máquinas e sistemas mecânicos em diversas indústrias, incluindo a fundição. Esses componentes são frequentemente expostos a condições extremas de carga, velocidade e temperatura, tornando-os suscetíveis a falhas. O estudo dessas falhas e a compreensão dos mecanismos envolvidos são essenciais para melhorar a confiabilidade e a vida útil desses componentes. Este módulo examina as falhas mais comuns que ocorrem em eixos, rolamentos e engrenagens, a influência dos concentradores de tensão e os mecanismos de propagação de trincas. Compreender esses aspectos é crucial para engenheiros e técnicos que trabalham no design, manutenção e operação de equipamentos industriais. 2. Falhas em eixos 2.1. Definição e função dos eixos. Os eixos são componentes essenciais em muitas máquinas, utilizados para transmitir torque e movimento rotacional entre diferentes partes do sistema. Eles são projetados para suportar uma combinação de forças de compressão, torção e flexão, enquanto mantém a precisão do movimento. 2.2 Tipos comuns de falhas em eixos. As falhas em eixos podem ocorrer devido a uma combinação de fatores, incluindo sobrecarga, desgaste, defeitos no material e falhas de design. Os tipos mais comuns de falhas incluem fratura por fadiga. A fadiga é uma das principais causas de falha em eixos, especialmente quando estão sujeitos a ciclos repetitivos de carga. Pequenas trincas podem se formar e se propagar com o tempo, resultando em fraturas catastróficas. Desgaste superficial. O contato contínuo entre o eixo e outros componentes pode levar ao desgaste, especialmente em ambientes de alta rotação ou quando os lubrificantes falham. Corrosão. A corrosão pode ocorrer quando eixos são expostos a ambientes agressivos, como substâncias químicas ou água salgada. Ela pode comprometer a integridade do material e acelerar o processo de falha. Desalinhamento. O desalinhamento entre o eixo e os componentes que ele aciona pode gerar tensões extras e aumentar o risco de falha, levando à fadiga prematura. 2.3 Mecanismos de falha e análise de causas. Causa principal da fadiga. A fadiga em eixos é geralmente causada por cargas alternadas ou cíclicas. A presença de concentradores de tensão, como fissuras ou mudanças bruscas de seção transversal, pode acelerar o processo de falha. Detecção precoce. Técnicas como ultrassom, raio-x e análise visual são essenciais para identificar falhas antes que se tornem catastróficas. Falhas em rolamentos. Função dos rolamentos. Os rolamentos são usados para reduzir o atrito entre componentes rotativos e fixos, permitindo que o movimento seja mais suave e eficiente. Eles são componentes cruciais em uma grande variedade de máquinas, desde motores industriais até veículos. Tipos de falhas em rolamentos. Falha por fadiga de contato. Essa falha ocorre devido ao estresse repetido nas superfícies de contato dos rolamentos. Ela resulta em falhas na superfície das esferas ou anéis do rolamento, o que pode levar ao aumento do atrito e ao desgaste excessivo. Desgaste por lubrificação inadequada. A falta de lubrificação adequada é uma das causas mais comuns de falha em rolamentos. Sem a lubrificação necessária, o atrito aumenta, resultando em desgaste prematuro dos componentes. Contaminação. Partículas de sujeira ou outros contaminantes podem danificar as superfícies de contato dos rolamentos, acelerando o processo de falha. Deformação plástica. Sob cargas excessivas, os rolamentos podem sofrer deformação plástica, o que compromete sua capacidade de funcionar corretamente. Influência dos concentradores de tensão nos rolamentos. Os concentradores de tensão em rolamentos, como imperfeições superficiais ou falhas de fabricação, podem atuar como pontos iniciais para a propagação de falhas. A presença de concentradores de tensão pode reduzir significativamente a vida útil de um rolamento, uma vez que pequenas trincas podem se formar nas áreas de alta tensão e se propagar rapidamente. 4. Falhas em engrenagens. 4.1 Função das engrenagens. As engrenagens são componentes que transmitem movimento rotacional entre dois eixos. Elas são usadas em uma ampla gama de sistemas mecânicos, desde automóveis até equipamentos industriais. As falhas em engrenagens podem ter um impacto significativo na operação e eficiência de uma máquina. 4.2 Tipos de falhas em engrenagens. Desgaste superficial. O desgaste devido ao atrito entre as superfícies de contato das engrenagens é uma falha comum. O
desgaste pode resultar em redução de eficiência, ruídos excessivos e falhas prematuras. Quebra de dentes. A quebra de dentes ocorre quando as engrenagens são sujeitas a forças excessivas, como torque elevado ou sobrecarga, levando ao rompimento de um ou mais dentes. Fadiga de contato. Similar ao desgaste por fadiga em eixos, a fadiga de contato nas engrenagens ocorre devido à carga repetitiva e pode resultar na formação de trincas e desgaste. Corrosão. As engrenagens também podem ser suscetíveis à corrosão, especialmente em ambientes agressivos. A corrosão pode enfraquecer os dentes e acelerar o processo de falha. 4.3 Mecanismos de falha e análise. Fratura por fadiga. A fadiga nas engrenagens é um processo lento e progressivo, iniciado por pequenas fissuras nas superfícies de contato dos dentes. O processo pode ser acelerado pela presença de concentradores de tensão. Detecção de falhas. O uso de métodos como análise de vibração e termografia pode ajudar na detecção precoce de falhas nas engrenagens, permitindo ações corretivas antes que a falha ocorra. 5. Influência dos concentradores de tensão. 5.1 Definição de concentradores de tensão. Concentradores de tensão são áreas localizadas em um componente onde as tensões são significativamente mais altas do que nas regiões ao redor. Eles podem ser causados por descontinuidades, como mudanças abruptas na geometria, furos, rachaduras, arranhões ou defeitos de fabricação. 5.2 Tipos comuns de concentradores de tensão. Mudanças geométricas abruptas, como em quinas ou transições de seção, que criam áreas de alta tensão concentrada. Imperfeições superficiais, arranhões, furos ou trincas que atuam como pontos de concentração de tensão. Fatores de design inadequados. Falhas no design de componentes, como falta de arredondamento em cantos ou transições abruptas, podem gerar concentradores de tensão. 5.3 Efeito dos concentradores de tensão nas falhas dos componentes. Os concentradores de tensão são pontos críticos onde as tensões locais podem exceder a resistência do material, levando ao início de falhas, como fraturas por fadiga. Eles são particularmente perigosos em componentes submetidos a cargas cíclicas ou repetidas, como eixos e engrenagens. Fadiga. A presença de concentradores de tensão acelera a propagação de trincas por fadiga, reduzindo significativamente a vida útil dos componentes. Fraturas. Em situações de sobrecarga, as tensões concentradas podem causar fraturas instantâneas ou falhas catastróficas. 5.4 Técnicas de mitigação de concentradores de tensão. Arredondamento de cantos. Modificar a geometria de um componente para eliminar transições abruptas ajuda a distribuir melhor as tensões. Revestimentos e tratamentos de superfície. A aplicação de revestimentos de proteção ou tratamentos térmicos pode aumentar a resistência à fadiga e reduzir a sensibilidade a concentradores de tensão. Controle de qualidade rigoroso. Inspeções e monitoramento contínuo das superfícies dos componentes podem identificar e corrigir defeitos que causam concentração de tensões. Mecanismos de propagação de trincas. Definição e tipos de propagação de trincas. A propagação de trincas é o processo pelo qual uma fissura inicial se estende ao longo de um componente, muitas vezes levando a falha catastrófica. Este processo pode ser influenciado por vários fatores, incluindo a magnitude das tensões, o tipo de material e o ambiente de operação. Propagação por fadiga. As trincas podem se propagar de maneira lenta e constante quando o componente é submetido a cargas cíclicas ou repetitivas. Propagação por fratura dúctil. Em materiais dúcteis, a propagação de trincas pode ser mais lenta, mas uma vez que a trinca atinja um determinado tamanho, a falha pode ocorrer rapidamente. Propagação por fratura frágil. Em materiais frágeis, as trincas podem se propagar rapidamente, levando à falha instantânea. Fatores que afetam a propagação de trincas. Tensão aplicada. A intensidade da carga aplicada ao componente influencia a velocidade com que a trinca se propaga. Propriedades do material. Materiais com alta resistência à fadiga e boa ductilidade tendem a resistir à propagação de trincas por mais tempo. Ambiente de operação. Condições como temperatura, umidade e corrosão podem acelerar a propagação de trincas. Prevenção e controle da propagação de trincas. Monitoramento contínuo. O uso de técnicas de monitoramento de integridade estrutural, como sensores de vibração e ultrassom, pode ajudar a detectar trincas em estágios iniciais. Manutenção preventiva. Manter os componentes sob condições de operação ideais e realizar manutenções regulares pode evitar a formação de trincas. Conclusão.
As falhas em componentes rotativos, como eixos, rolamentos e engrenagens, são causadas por uma combinação de fatores, incluindo sobrecarga, desgaste, falhas de design e a presença de concentradores de tensão. A compreensão dos mecanismos envolvidos, incluindo os processos de propagação de trincas, é essencial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e mitigação. O design adequado, o controle de qualidade rigoroso e as inspeções periódicas são fundamentais para melhorar a confiabilidade e a vida útil desses componentes críticos.